Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para o nosso quarto vídeo focado no edital de Balneário Pissarras, agora para finalizarmos o Estatuto dos Servidores Públicos. Lembrando que no próximo vídeo vamos ver a Lei de Regulamentação do Instituto de Previdência de Balneário Pissarras, então vocês vão ter uma previdência própria de Pissarras, e além disso, depois continuaremos com a Lei Orgânica. São nossos dois próximos conteúdos, e depois vamos abordar aí um resumo de constitucional, um resumo aí de poder a questão da administração pública, o poder aí basicamente da esfera federal, de uma forma geral, poder executivo, poder legislativo, né? Para terminar toda essa parte digital de legislação, beleza? Então vamos que vamos. Não se esqueça, deixe seu like e foco nos estudos, foco diariamente, mantenham aí se estudando sempre, toda a vida. Bom, para finalizar o estatuto, então, nós temos toda a parte do regime disciplinar. Finaliza, tá, com as sanções de penalidades, como funciona um PAD, que é um processo administrativo disciplinar, que é uma forma de demissão de um servidor público, que vai ser feita uma análise do que aconteceu, qual foi a situação. Então, por exemplo, um professor que xingou um aluno, bateu no aluno, fez uma coisa muito louca. É um exemplo, né? Ele pode sofrer sim um PAD, um processo administrativo. Não é porque é um servidor efetivo que nunca será demitido, que nunca pode sofrer um processo aqui de demissão, suspensão. Então nós vamos estudar isso. É claro que primeiro temos que destacar os deveres, tá? Inicialmente na questão do regime disciplinar, o estatuto destaca alguns deveres do servidor. Quais são os nossos deveres e futuro de vocês? Respeitar o regime de horário, ser assíduos, pontuais, acatar com presteza e boa vontade as ordens dadas pelo prefeito, pelo presidente e chefes imediatos, né? Desde que seja aqui a sua atribuição, desempenhar suas atribuições com honestidade, atenção, critério, sempre visando o interesse público. Comportar-se com ordem, discrição, disciplina, urbanidade, né, que saber tratar, conversar com os colegas, cooperação, apresentar seu trabalho de forma adequada, né, é o mínimo, guardar segredo quando necessário das informações aí sigilosas, né? Imagina, você trabalha numa área que você tem acesso ao IPTU de todo mundo. Pode acontecer, né? Se você for um técnico administrativo da área, né? Ou um servidor da Receita. Você não pode estar divulgando, por exemplo, IPTU de todo mundo, né? Você tem que ter sigilo naquela informação que é do município, né? Você é somente um servidor que está representando, que está agindo intermédio do município. Além disso, olha só, zelar pela economia e conservação do material, ser comunicativo, manter relação de trabalho ou não, né? Trabalhar de forma adequada, um comportamento condizente, profissional, atender prontamente as requisições para a defesa da fazenda pública, então, no caso de processos, né, as decisões e ordens do Poder Judiciário. Então, você, como servidor, né, vai ter que atender e executar aquilo que for determinado, né, conforme as decisões, conforme também possíveis processos da fazenda pública, possíveis processos judiciários, encaminhar certidões, né. Aqui tem uma série, tá, de incisos, são bem gerais, mas não tem como gravar todos. A ideia é sempre lembrar, né, que você deve agir de forma adequada, né? Profissionalismo, sempre, presteza, proatividade. E o que eu vou destacar? As proibições, que daí as proibições elas têm um impacto maior na questão das sanções, né? Das penalidades possíveis aí na área pública. Então, quais são as proibições? A ausência não autorizada, então sair antes do trabalho, sair depois, remover documentos da repartição pública, modificar documento, desrespeito a documentos, atrasar processos. Então, pessoal, atraso de processos também é uma proibição. Conduta inadequada de uma forma geral. O desrespeito às autoridades. Então, imagina, xingar alguém, xingar um chefe, desrespeitar as autoridades. Terceirizar tarefas, né, que são suas para terceiros. Você tem suas atribuições no seu cargo. Então você tem sim, né? Se você olhar o edital, funções que são de sua competência, tá? Funções que são de sua competência. Então você não pode terceirizá-las, tá, pessoal? Não pode terceirizá-las. Além disso, olha só, delegação não autorizada, trabalho relevante, decídia, uso indevido de recursos, ausência não autorizada, né? Então você sair sem uma autorização, perturbação no local de trabalho. Então, todas essas são situações de proibição, tá, pessoal? Proibição, então, do servidor público. São situações em que você pode aí, né, pessoal, sofrer um processo administrativo, uma advertência, uma suspensão, tá? A decídia, ela é ampla, tá? É basicamente uma situação que você pode tomar uma falta grave. Então, vão desde indolência,
preguiça, ociosidade, dentre outras situações, tá? Dentre outras situações. Temos a questão da acumulação, né? A acumulação é até um dos campeões de processos que o Ministério Público recebe, que o Tribunal de Contas recebe, que são funcionários que acumulam cargos públicos, né? Quando que é permitido acumular cargo público? Importante, 2 cargos de professor, vejam, de professor. Um cargo de professor e outro cargo de critério técnico ou científico e 2 cargos privativos de médico. Professor, tem município que é privativo da área da saúde, privativo de profissionais de saúde. Então você tem que analisar. Em Pissarras, não é 2 cargos na área de saúde, é 2 cargos de médico. Então você não pode ser, por exemplo, enfermeiro de Pissarras e enfermeiro do Estado. Pelo estatuto de Pissarras, não pode, tá? A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista. O servidor público não poderá exercer mais de uma função gratificada, nem participar de mais um órgão de deliberação coletiva em qualquer esfera do governo. Na sequência, nós temos a responsabilidade. E aí o servidor público ele pode, tá, responder tanto civilmente, tanto penalmente, como administrativamente pelo exercício irregular das suas funções. Então, veja, você pode responder aí em 3 esferas. A responsabilidade civil, ela decorre da omissão, ó, ou do ato de omissão ou do ato de comissivo, doloso ou culposo. Então, ó, independe da culpa ou não, mas que resultou o quê? Em prejuízo ao erário ou ao terceiro. Então, veja, vamos supor que você é um fiscal e você deixou de fazer a fiscalização sanitária de uma área que você deveria ter feito. Você se omitiu, né, pessoal? E vamos supor que não foi sua culpa. Tecnicamente foi por outros imprevistos, mas você era responsável por aquela situação, né? É claro que você vai ter que comprovar que não foi por isso, foi por aquilo. Às vezes foi por uma ordem do chefe, que você não fez aquela parte da sua função, né? Então você vai ter um processo de defesa, tá? Quando acontecer uma situação como essa. Então a responsabilidade civil, ela é tanto de ato omissivo, comissivo, doloso ou culposo, que resulta em prejuízo ao erário ou ao terceiro, né? Ao erário é fazenda pública, né? A indenização ao erário ela pode ser liquidada, né, na forma prevista no artigo 59, que é diretamente aí descontada do salário do servidor. E tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o servidor público perante a Fazenda Pública em ação regressiva. E vamos supor que foi um servidor público, né, que até já faleceu, né, ou que venha a falecer depois. A obrigação de reparar o dano, ela limita-se ao valor da herança recebida. Vejam, então a obrigação de reparar o dano, ela limita-se ao valor da herança que foi recebida pelo servidor público. Na sequência, nós temos também, né, o Estatuto abordando a responsabilidade penal e administrativa. Bom, então a penal, ela abrange as situações de crimes e contravenções que são imputadas ao servidor público. Então, tudo aquilo que é crime realmente, que está na legislação penal, crime e contravenção. E a responsabilidade administrativa é aquela que resulta em ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Vejam, né? Não tem que ter um dano ao terceiro ou um dano ao erário. É um ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo, até uma função mal realizada. Então você deveria fazer uma função e você não está fazendo. Você está indo contra as suas atribuições. Isso tem uma consequência. E lembrando que, né, você pode responder nas 3 esferas, tanto civilmente, como penalmente, como administrativamente, tá? Eu já vi algumas situações como essa, né? Administrativa, principalmente. No geral, são servidores, né, que são ruins, que não cumprem o horário de trabalho, faltam demais, né? Vi situações injustas, e as 2 situações injustas que eu vi até hoje reverteram, né? Tu vai na justiça, tu ganha de volta e tu entra, né? É o mais fácil de acontecer essas situações. E civil penalmente, né? Eu vi algumas situações e esferas que eu não vou nem comentar, né? Mas que, né, foram erros de servidores graves. Bom, e quais são as penalidades possíveis disciplinares conforme o estatuto? Advertência, suspensão, demissão e cassação da aposentadoria. Então vejam, lembrando que a penalidade vai ser analisada conforme o que? A natureza e a gravidade da infração cometida. Então, natureza e gravidade, né? Ah, faltou um dia de trabalho, vai ser demissão, vai responder penalmente. Não é, né? Não é assim que funciona.
é conforme a gravidade, é uma escadinha, tá? E sempre é assegurada a ampla defesa. Sempre, sempre. O mais fácil, né, é ganhar um processo de volta se não foi assegurada a ampla defesa. E quais são os casos primeiro de advertência? Só para resumir, né, as advertências são aquelas primeiras situações que eu comentei. Ausentar-se do serviço, retirar um documento, recusar fé a documento público, opor resistência, travar um processo. Você é um servidor que tem que fazer uma parte do processo e você está travando. Promover qualquer tipo de apreço ou desapreço no recinto. Agir de forma aí respeitosa às autoridades. Agir de forma, né, a divulgar os segredos da administração pública. Manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro, parente. Tudo isso são situações aí possíveis, né, de advertência. Então esse é o primeiro caso de advertência. E tá, pessoal, em caso de várias advertências, né, nós temos a suspensão. Então a suspensão ela dá em razão das sequências de advertência ou situações aí, né, que não tipifiquem demissão, mas ensejam aí uma necessidade de uma suspensão. Lembrando que o prazo máximo de uma suspensão é de 90 dias, tá? E tem situações que a administração pública pode considerar necessário, né, não suspender, mas converter em uma multa. E olha só, é de 50% por dia com base na remuneração. 50% por dia de vencimento ou remuneração. E além disso, tu é obrigado a trabalhar. Acho que é pior ainda que ser suspendido é tu trabalhar e ainda pagar uma multa de 50% por dia. Acho que é bem pior. Bom, mas não vai ser o caso de vocês, né? Mas vocês têm que conhecer que cai na prova. E é bom sempre saber todas as situações. As penalidades de advertência e suspensão terão seus registros cancelados após o prazo de 3 a 5 anos de efetivo exercício, né? Se o servidor público não houver praticado nova infração, aí é obrigado a ser excluído do seu registro. Bom, e como é que a gente analisa as penalidades em termos de suspensão? Lembrando, infrações disciplinares, puníveis com advertência, falta de espírito de cooperação, apresentar-se sem a devida decência, ultrajar-se em más condições. Isso leva a infrações disciplinares. Quais são as situações puníveis com suspensão de até 30 dias? Então, até 30 dias. Você, depois de mais de uma advertência, né, você tomou algumas advertências por falta de urbanidade. Você não sabe trabalhar em equipe, não sabe conversar com seus colegas. Depois que você tomar uma advertência, depois na sequência você vai poder tomar até uma suspensão de até 30 dias. Ou aquela situação, deixar de atender prontamente as solicitações da fazenda, informações aí de processos, não concluir, né, sindicâncias ou processos disciplinares no prazo legal. Se você for da comissão de avaliação do PAD, você não está encaminhando na forma adequada. Temos punições que são suspensões de 30 a 90 dias. Então, depois de várias advertências, né, você pode tomar, por exemplo, uma punição de ofensa moral contra uma pessoa de 30 a 90 dias. Indisciplina, inassiduidade. Então, você tomou várias advertências por inassiduidade e depois você vai tomar uma suspensão. Então, deverá, né, ser de 30 a 90 dias essa suspensão. Em pontualidade, uma suspensão de 30 a 90 dias. Ou multa de até 50%, né? O seu cargo é muito importante para eu te suspender, mas você vai vir trabalhar e ainda vai pagar uma multa com base nisso. Referir-se a modo depreciativo, por escrito ou publicamente, à autoridade e aos atos da administração. Não punir ao servidor subordinado que cometer infração disciplinar. Você tem que punir. Conceder diária com o objetivo de remunerar outros serviços que não aquele, né, da diária. E autorizar hora extra sem comprovação. Tudo isso pode levar a uma punição. Essas situações são situações em que você é um chefe de setor, que pode acontecer, né? Receber uma função gratificada. Olha as situações que são puníveis com demissão: abandono de cargo, inassiduidade habitual, embriaguez, nossa, claro, né? Aplicar dinheiro público irregular, ineficiência insidiosa, incontinência de conduta ou macro procedimento, prática de corrupção, né? E lembrando que se você for demitido, você não pode assumir uma nova investidura, né, em cargo ou função pública, né? Essas são todas situações, não precisa decorar, né? São situações meio óbvias de imaginar, né, que podem gerar punições com demissão simples. Só para a gente finalizar, né, sobre o PAD. Então,
a parte final do nosso estatuto é o PAD. Todo esse processo de abertura, desse processo de análise dessa situação que vai levar a uma demissão, a uma análise administrativa da situação, né? Então, a autoridade que tiver ciência de uma irregularidade, ela é obrigada a promover a sua apuração imediata, através de um PAD, Processo Administrativo Disciplinar, que é sempre assegurada a ampla defesa. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham identificação, endereço e que sejam formuladas por escrito. E dessa sindicância vai resultar em algumas situações, ou arquivamento do processo, ou a penalidade de advertência ou suspensão, ou instauração de um processo disciplinar. Então, primeiro a sindicância, que vai ou arquivar, ou aplicar penalidade, ou instaurar realmente um processo disciplinar. Já no processo disciplinar, a primeira etapa, pessoal, conforme nosso estatuto, é a instauração. Então, é instaurar o processo. É iniciada uma formação, né, de uma comissão, que são 3 servidores efetivos, né, e estáveis, que vão fazer essa análise. E vão fazer uma análise de toda a informação. E aí, durante a fase do inquérito, é que eu tenho uma investigação, entrevistas, defesas, relatórios, para analisar o que aconteceu, por que aquele servidor foi demitido. E no final eu tenho um julgamento, é onde é tomada a decisão. Lembrando então que a comissão é formada por 3 servidores efetivos estáveis, que são formados aí pelo presidente e pela nomeação do secretário. Então, o presidente e o secretário. Todos eles devem ser servidores efetivos. E o julgamento, como é que funciona? Primeiro, né, o julgamento ele vai acatar o relatório da comissão, então da comissão de avaliação do PAD. Então eu vou receber o processo, eu tenho que dar decisão em 20 dias. Se a penalidade ela exceder a jurisdição, imagina, o que foi cometido não é algo apenas administrativo, é algo penal. Aquele servidor roubou o dinheiro da prefeitura, isso tem que ser também analisado na esfera penal. Então, se ultrapassar a jurisdição administrativa, porque o processo administrativo disciplinar, ele analisa no âmbito da prefeitura, no âmbito administrativo. Se passar essa jurisdição, como a gente viu, que pode responder em outras esferas, eu tenho que encaminhar, né, pessoal, para os órgãos necessários, para impor penalidades. Vou encaminhar para a autoridade competente e depois, né, pessoal, nós vamos fazer aqui, né, a penalidade conforme a área administrativa. Depois nós temos a possibilidade de sanções diferentes conforme a esfera, né, penal e civil. Bom, é um resumo, tá, pessoal? Um resumo final do nosso estatuto. E em breve vamos para o próximo tema. Vou também voltar lá no último dia a fazer um resumo dos pontos principais aqui desse estatuto, beleza? Então vamos seguir, foco nos estudos e até a próxima!